Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tô de volta, já tá com a gente o nosso querido companheiro Sérgio Ropelli, repórter da Rádio Futebol na Canela, advogado, e vai explicar tudo. Sérgio Ropelli. Fala, seu Sérgio, muito bom dia, bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja. Tudo bem com o senhor, seu Sérgio? Bom dia, Thiago. Bom dia, amigos da Rádio Futebol na Canela. Amanhã de sábado, música, futebol e cerveja. Você parece Vamos estar meio aí bichado, conversar Sérgio. um pouco do que aconteceu que foi, Sérgio? na sessão de... Não, eu peguei uma gripe aí, rapaz. Peguei uma gripe aí no início da semana e ela tá no final agora. Mas já tô me recuperando já e amanhã eu vou pro jogo, meu amigo. Amanhã o senhor é tá só faltando deixar com a o uniforme verdade. lá, minha chuteira tá engraxada. Não. O senhor tá faltando com a verdade. Louco, isso aí é o debate. O debate. Falaram isso na sessão. O senhor tá faltando com a verdade. Ei, o Fernando Blanc, verdade faltou em muito. Fernando Blanc falou que você ficou com vergonha de aparecer depois do show na Neoquímica Arena domingo passado, é verdade? Ah, não foi o show, né, cara? Show da torcida, né? A torcida do Corinthians é um show. A torcida, ela incentivou, eu acredito que até era merecido o Corinthians passar do Barcelona, né? Mas alguns erros não. Tô falando de domingo. Não, tô falando de domingo. Pô, já resumi o domingo. Show da torcida. Você é fanfarrão, O Garro é um excelente jogador. Numa jogada ensaiada ali, ele colocou no ângulo, já era, matou o jogo. Aí depois só butinada. 10h31 em Campo Grande, grande Sérgio Ropelli. Para quem não sabe, pessoal, o Sérgio Ropelli é advogado, tá? Aliás, a Rádio Futebol na Canela tem, na falta de um, eu tenho 3 advogados, né? A gente fala muito, tem que estar sempre preparado. Então, Sérgio Ropelli, é o seguinte, a gente estava numa conversa ontem, né? E você se mostrou bastante indignado com alguns pontos que você julga errado da forma como foi conduzido a denúncia, né? Nem julgar o mérito da denúncia, uma manobra do advogado de defesa do Águia Negra. Você discordou de vários pontos, de vários auditores, enfim. Explique sucintamente do começo, Sérgio, o que na sua visão foi de maneira errada, lembrando que o Dourados ofereceu denúncia contra o Águia Negra pela escalação irregular de 2 jogadores que não cumpriram a suspensão automática, baseado no regulamento da competição, que é soberano. Acho que isso ninguém está em dúvida, né? Que nada manda mais do que o regulamento, por força da lei. E a partir disso, pediu o procurador, acatou a denúncia, o Wilson dos Anjos, e pediu a eliminação e multa ao Águia Negra. Sérgio, para ficar bem claro, nada é superior ao regulamento e à lei geral do esporte, correto, Sérgio? Correto, Thiago. Eu observei alguns pontos na sessão que não chegou no mérito, né? Não foi questionado o mérito, porque a preliminar, né, dentro de um processo, dentro de uma denúncia, a preliminar foi da federação, viu, Thiago? Ontem você tinha me dito que foi do Águia, mas a preliminar é da federação. Eu até vi lá, marquei lá no 1 minuto e 25 lá, 1h25. Essa preliminar, quando ela é julgada dentro de um processo, ela é a primeira fase, o mérito está lá na frente. Então, você julga ela. Se a preliminar for acolhida, é porque foi encontrado alguma irregularidade. Então, não segue para frente, porque tem que estar tudo regular para que eu discuta o mérito, que é o foco da denúncia, que seria a irregularidade dos 2 jogadores com os cartões lá, que o DAC entendeu que não deveria ser zerado. E a preliminar falava no interesse de agir. No interesse de agir. Foi o primeiro erro, foi votado primeiro. Eu acho que a gente deve começar primeiro, Thiago. Eu não sei se você quer falar por completo da sessão, onde houve o julgamento, o início do julgamento do racismo, que houve uma lambança lá. Tem coisas que a gente assiste, assim, quando é uma sessão de julgamento transmitida para que todos os torcedores assistam,
eu acho que tem que ter um pouco de organização. Eu acho que o primeiro erro que eu vejo, eu já participei de muitas sessões, eu acho identificar cada cidadão que está na sala, porque ali tem ouvintes do outro lado, ele quer saber quem é o doutor André, que ele representa, quem é o doutor Bruno, quem é o doutor Fernando, quem é o presidente, quem são os advogados, quem é o relator, quem é o procurador, quem representa a federação. E quando você entra dentro de uma sessão que todo mundo começa a falar e você não entende quem está representando quem, você depois vai ter que assistir de novo. Então eu acho que o primeiro, eu acho que o nosso futebol ele já é tão desorganizado, está num caminho organizado, está num caminho para ser organizado. Mas se a gente olhar para trás, a gente vê muita desorganização em tudo. E até nas sessões de julgamento a gente vê um pouco de falta aí de organização partindo do presidente, aquele que preside a sessão de julgamento. A identificação das pessoas que vão falar, elas representam quem ali, qual clube, qual parte. Então, assim, isso aí eu já vi que não houve essa organização de início. Tá? Partimos para a questão do racismo. É um ponto rápido, depois a gente vai no que interessa. Tem coisas que são lamentáveis, né? Você está assistindo uma sessão onde aparece um Cleiton que era o Roberto. O Roberto é a pessoa identificada que cometeu um ato ilícito dentro de campo, que foi para a súmula do árbitro. Aí, como que o árbitro chegou no nome Roberto? Porque ele perguntou para alguém, ele falou, quem é aquele cidadão? Da onde que ele é? Pertence ao clube? E para quem que o árbitro pergunta isso? Para o delegado da partida. Mas o delegado da partida é amigo do Cleiton. Aí o Cleiton falou, não, ele confundiu o nome. Em vez de ele colocar Cleiton, ele colocou Roberto, porque o delegado me conhece. Aí o delegado passa a ser uma prova. Então, cadê que eu pedi que essa testemunha venha até a sessão para ser prova? Para dizer, seu delegado, é esse cidadão aqui? É o Roberto? Como que o árbitro errou o nome? Então, aí essa pessoa que se apresenta, ela se apresenta quem você é na cidade. Eu sou farmacêutico. Mas aí depois que surge uma pergunta jurídica dizendo assim, o senhor faz parte do clube? Ele não poderia mentir, óbvio que seria descoberto. Aí ele fala, eu pertenço à diretoria. Não lembro lá se ele falou que era secretário. Então fica uma coisa assim... Ele é irmão do presidente. Ele é irmão do Elia Vidal. É Kleber, né, ô Sérgio? É Kleber, né? Kleber. Eu falei Kleber ou Cleiton? Falei Cleiton, né? Mas é Kleber. Falou Cleiton, isso, é Kleber. O que acontece é o seguinte, aos olhos de... Teve pessoas que me perguntou também, e é a mesma visão que eu tive no momento. Naquele momento, o clube, é opinião minha, o clube me parecia estar mais preocupado da punição do que resolver um problema social, que é o racismo. É mais fácil eu colocar um funcionário aqui para dizer que foi um engano que aconteceu em campo, para mim não ser punido, do que eu me preocupar em encontrar o erro e punir ou buscar uma alternativa para que não aconteça mais com o meu torcedor. Então, assim, aí você visualiza isso, e aonde chega tudo isso? Tendo que fazer uma nova sessão para buscar as provas que já deveriam estar no processo, que é o Gandula, perdão, deixa o Gandula de lado. O goleiro, que foi a vítima, ele reporta ao juiz, ele reporta ao bandeirinha. Isso é gravíssimo. O árbitro e o bandeirinha não ter feito nada naquele momento. Não ter feito nada. Será que ele reportou para o delegado? Será que ele reportou isso para o delegado? O delegado mandou alguém lá para saber quem que estava xingando, fazendo. Tudo isso aí tem que acontecer de momento.
Quando o jogo acaba, cada um vai para sua casa. Então, assim, houve um erro aí também no quê? Cadê o delegado? São provas. Cadê os árbitros? Cadê o bandeirinha? É racismo, gente. Então, assim, é uma coisa que deveria ter sido apurada e não foi apurada naquele momento. E agora tem uma semana para eles se conversarem, opinião minha, para que ele seja o Roberto. Entendeu? Não estou dizendo que foi má fé, mas quando eu levo, eu não estou dizendo também que o Kleber é o cara que é o Roberto na súmula. Mas eu estou dizendo que se eu for me apresentar como o Roberto, eu tenho que levar essa prova, e não veio prova nenhuma para a sessão. Então eu Sérgio, posso imaginar, sim. só um detalhe, tá? O Gandula, ele deu para trás, né? Ele não confirmou que está na súmula. Porém, o Águia Negra não contestou a súmula hora nenhuma, né? E a súmula é documento oficial. Correto. Tanto que o procurador, o seu procurador Wilson dos Anjos, ele pede a punição, né, por falso testemunho do Gandula. Isso vai ser analisado mais para frente pela comissão. Então, assim, eu não estou dizendo que o Kleber não seja o Roberto, realmente, foi um erro de grafia, alguma coisa, alguma confusão feita. Mas eu tenho que trazer a prova na sessão. Eu não posso vir apenas falar que vira uma chacota. Ah, quer dizer que lá está escrito que é Roberto, o delegado é meu amigo, ele me conhece, o árbitro confundiu. Gente, isso não se leva para uma sessão, pelo amor de Deus. E o advogado ser conivente com um assunto desse. Você tem que trazer elementos para dizer, olha, eu não sou a pessoa. Ou imaginar assim, vamos lá, e se a gente falar isso aí, todo mundo vai acreditar e segue o jogo. Gente, o assunto é o racismo. A punição é outro detalhe, outro assunto que tem que ser analisado. Mas, passando desse caso do racismo, que vai acontecer uma nova sessão, as pessoas vão ser ouvidas, graças ao doutor Fernando, que pediu para que não se encerrasse no dia de ontem, e pediu que compareça o delegado da partida e os árbitros. Finalizando essa questão. E outra coisa, Thiago, analisando aquilo que eu iniciei da organização, já tinha mudado o assunto da sessão, para o caso principal, que é da diretriz técnica 005/2025, que falava dos cartões. O goleiro da associação do Águia Negra e o Gandula permaneceu na sala. Goleiro do Corumbaense. Diego do Corumbaense. Goleiro do Corumbaense. São duas pessoas que já não fazem mais parte daquela sessão, elas têm que se retirar da sala. Elas não podem ser meros espectadores ali. Nas sessões que eu já presenciei, é assim. Cada sessão tem os seus componentes, tá? Então, assim, são erros, muitas vezes leves, mas são erros que têm que ser melhorados, tá? Tiago, entrando agora no interesse de agir, na preliminar, a arguida preliminar de interesse de agir, vamos para que o nosso telespectador entenda, a preliminar ela é analisada dentro de um processo, ela é a primeira parte a ser analisada. O que são as preliminares? Competência, legitimidade, se realmente houve a infração, e etc. Eu analiso primeiro isso para ver se a pessoa é legítima para entrar com o processo, o DAC era legítimo para entrar. Na minha opinião, e no direito jurídico, existiu o interesse de agir, vou mostrar isso para vocês. Então, assim, passando da preliminar, se ela for indeferida, é sinal que está tudo bem. Está tudo bem, vamos seguir o jogo, vamos lá para o mérito agora. Agora nós vamos analisar a questão dos cartões, da diretriz. Se
se é uma legalidade ou não. Só que a preliminar ela foi aceita. Encontraram nos votos individuais erros, na opinião deles, de quem votou, ali quem votava, o relator, Murilo, doutor André, doutor Bruno, doutor Fernando e o presidente Ricardo. Encontraram que o DAC faltou interesse de agir. Agora o interesse de agir, Tiago, ela é uma condição processual que autoriza a instauração de um processo judicial. É um requisito extrínseco positivo, ou seja, é um fato que deve existir para que o processo seja válido. O que é o fato? O fato é a irregularidade. A diretriz, como o presidente Ricardo disse, a diretriz é um ato. A diretriz foi um ato. Então, assim, como o DAC iria impugnar sem haver um fato? Não tinha fato para que fosse impugnada a diretriz. A diretriz, ela não... Pode falar. Só para ficar claro, a diretriz é uma imposição. Se o DAC se mostrasse contrário, não resolveria nada, porque ela tem que ser cumprida da forma como foi publicada. Cumpra-se, dane-se vocês, é isso? Corretamente. A diretriz, ela é um ato impositivo. Você coloca ela dentro do regulamento, usando lá o que eles usaram, depois nós vamos chegar nele, o artigo 89, e aí você impõe que os times, os clubes, façam aquilo, aquela determinação. Correto? Então, assim, se você ler a diretriz, existe uma palavra ali, isso tudo que eu estou dizendo, Tiago, poderia ter sido dito pelo advogado que estava ausente do DAC. Uma falha inacreditável. Uma falha inexistente. Olha, é assim, eu não vi nota nenhuma da ausência do advogado. Sérgio, a informação que não é oficial, tá? É bastidor, porque até agora ninguém confirmou. É que a esposa do advogado teria sofrido um acidente. Assim, o advogado do Dourados, segundo a informação, é o advogado da federação, Rafael Meirelles. Rafael Meirelles, para não ter conflito de interesse, por ser advogado da federação, indicou um outro advogado. E a esposa desse advogado teria sofrido um acidente. Não caberia ao DAC pedir suspensão por falta de defesa? Não, Tiago. Todas as partes foram intimadas e tem que comparecer. É uma responsabilidade. Tá? Existem eventualidades, casos fortuitos, né? Mas aí quem decide isso aí é o presidente. É o presidente que decide, e naquele momento ele analisou que poderia ser conduzida normalmente. Eu acredito que fez muita falta o advogado do DAC para combater várias situações ali, palavras que usaram, que o DAC usou de má fé, que faltou interesse de agir, não faltou, tá? O fato que foi o que aconteceu no jogo, que foi os jogadores, aquilo sim dava ensejo para que se entrasse com a impugnação foi o que o DAC fez junto à Procuradoria, bem colocado pelo doutor Fernando, quando ele fala do princípio da causalidade processual, que permite a impugnação quando houver um interesse jurídico. Quando sai a diretriz, não tinha interesse jurídico, porque está sendo usado o artigo 89. Mas eu vou combater o artigo 89 lá no mérito. E não deram a oportunidade de chegar no mérito. Então, assim, o interesse de agir houve no momento correto. Ele impugnou no momento correto. E isso aí foi votado ao contrário pelos colegas. Então, acredito que a preliminar
deveria ser indeferida, muito bem falado pelo doutor Fernando, das formas que eu falei sobre o princípio da causalidade. Não houve má-fé. Nós não podemos, juridicamente, analisar assim, perdeu, agora você entra. Gente, uma sessão de julgamento não tem esse tipo de assunto. Nós temos que analisar a letra da lei. Nós podemos concordar, se a diretriz tinha legitimidade. Se eu usar o artigo 89, eu dou legitimidade para a diretriz. Só que se você lê algumas palavras, elas são impressionantes dentro de um documento. Se você analisar a diretriz, ela fala assim, Tiago, a diretriz ela fala assim, considerando que, apesar de não constar no regulamento geral da competição, os clubes participantes reconhecem a importância de não acumular os cartões amarelos para as outras fases da competição. Reconhece de que forma? Um ofício... Para mim, se reconhece, tem que estar no regulamento, como estava em anos anteriores, né? Reconhece assim. Houve... Qual o tipo de reconhecimento? O reconhecimento é aquele áudio de um conselheiro, de uma pessoa do DAC lá, eu não lembro o nome dele. Pô, gente, o Celinho, ô Sérgio. Aliás, aquilo foi legal, né? Aquilo foi legal. Primeiro que o Celinho tinha que concordar com o áudio, né? E não pode, né, meu caro Sérgio, não pode soltar o áudio atribuindo a terceiro que nem estava ali presente, mas o áudio já tinha sido analisado pela comissão, Thiago. Então, o áudio, se ele é indeferido, ele tem que ser indeferido já lá na denúncia, porque ele estava lá. O áudio já estava. Então, por esse motivo, o juiz permitiu, o presidente permitiu. Mas se eu usar aquilo para dizer que o DAC sabia, é lógico que o DAC sabia. Todos os clubes sabiam da diretriz. Só que a diretriz, ela é uma adesão. Eu escrevo, você aceita e pronto. Se tiver alguma coisa errada, você contesta. Mas eu tenho que esperar a coisa errada, no meu ponto de vista. Então, a preliminar deveria ser indeferida. Estou de acordo com o doutor Fernando. Tiago, em uma sessão de julgamento, as pessoas que votam, me perdoe os doutores que participaram, mas teve doutor que participou que ele não fundamentou, Tiago, ele não usou um artigo para dizer assim, olha, em cima do artigo, as sessões que eu participo, Tiago, existem os fundamentos. Eu tenho que me fundamentar para dizer não, para dizer sim a um preliminar. Aí o doutor, eu acompanho o relator. Eu achei que foi má-fé. Mas má-fé em cima de que artigo? De que fundamento jurídico? É uma sessão de julgamento. Tem que ter um fundamento. Não somente eu falar assim o que eu penso. O que eu penso é uma coisa. Os fundamentos jurídicos que eu tenho que expor numa sessão de julgamento são outras. Eu tenho que fundamentar o meu voto. Como que eu não vou fundamentar meu voto? Não. Doutor Fernando, muito bem, princípio da causalidade do interesse de agir. Não existe na lei que, a partir do momento que saiu a diretriz, o DAC tinha que levantar a mão, a diretriz ia falar para ele assim, abaixa a mão, eu coloquei aqui, você segue. Se você achar que se acontecer alguma coisa errada, você entra. Foi o que o DAC fez. Detalhes, Thiago. Outros argumentos foram usados. Existe no direito o tal do costume. O que é costume? Foi o que foi perguntado, até o próprio doutor Fernando, porque o doutor Fernando, se chega lá no mérito, aquele que votou para indeferir a liminar poderia votar para indeferir o mérito. Não, o mérito não houve.
por questões fundamentadas. Exemplo, no direito, o que a maioria deles falaram, o advogado do Águia Negra, o senhor presidente Ricardo, o doutor Fernando também citou, que existe um costume no direito. Foi perguntado, o ano passado teve a diretriz zerando? Tiago, eu estou com o regulamento baixado aqui, eu não vi essa diretriz de zerado do regulamento do ano passado. Não tinha diretriz, tá? A diretriz é inédita, tá, Sérgio? A diretriz é inédita exatamente porque não está no regulamento. Sempre esteve no regulamento que da primeira para a segunda fase os cartões zeravam. Como eles esqueceram, por isso que fizeram a diretriz. E aí o Marcos respondeu errado, né? Que tinha. Não tinha. Estava no regulamento, que é soberano. Então, assim, aí que está a falta do advogado do DAC para combater essas falas. Porque quando o doutor Fernando, quando o doutor Ricardo pergunta para o Ricardo também, né, o dirigente do DAC, né, eu me fugi, o Marcos. Quando pergunta para o Marcos se houve o ano passado, ele fala que houve. Para quem assistir a sessão, a pergunta é como se fosse a mesma do que aconteceu em 2025. E não foi. Eu não vi no regulamento, nem na primeira fase, não tem cartões zerados, viu, Thiago? Eu não vi. Estou com o regulamento aqui, ele não tinha e não teve diretriz. Não foi zerado de cartões o ano passado. Eu estou também com o regulamento aberto aqui, 2023, porque foram os dois que foram citados pelo doutor Fernando para o Marcos, não tem também zerado de cartões. Não tem. Eu vi, se alguém depois ver e querer mandar para nós da rádio... Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está querendo dizer, então, que pode ter tido irregularidade no campeonato do ano passado de 23, então? Depende da minha análise aqui do que eu estou vendo, Thiago. Eu baixei aqui 2 regulamentos, 2023 e 2024, que foram citados na sessão de julgamento. Eu não vi, em momento algum, em artigo algum, falando que zerava cartões e não tem diretrizes que zeram cartões depois da primeira fase. Então, quando o Marcos é confrontado para que se use o costume do direito, qual que é o costume? Faz 10 anos que a diretriz sai zerando o cartão. Então, assim, o DAC está no campeonato faz 10 anos. Então, assim, é novidade? Não é novidade. Então, eu poderia usar esse fundamento lá no mérito. Eu vou usar lá no mérito esse fundamento, aí é válido. Seria um fundamento válido. Eu não vou questionar a diretriz. Seria um fundamento válido. Agora, a preliminar ser deferida. Entender o que houve, a falta de interesse de agir no momento correto. Não houve. Não houve. Ele entrou no momento oportuno, como diz o princípio da causalidade processual. E a questão do costume, eu não vi nos últimos 2. Então, isso teria que ser combatido pelo advogado do DAC. Só que quando a preliminar é deferida, encontraram um erro. Tiraram o Tavares de lado, tipo assim, ó, Tavares, você vai ver que aos meus olhos, ao ver o que aconteceu na sessão, não foi questionada a diretriz. Se a diretriz tinha irregularidade ou legalidade. Ao meu modo de ver, pelo artigo 89, ela é legal. Ela é legal. Só que em uma sessão de julgamento, eu não posso deixar de chegar no mérito deferindo uma liminar que é válida. Então, assim, essas etapas que foram puladas, deveria chegar no mérito? Sim. Lá no mérito, eu vou fundamentar várias coisas. Eu vou fundamentar os campeonatos anteriores, eu vou fundamentar o artigo 89 que permite. Isso não aconteceu. Então, eu acredito que foi uma falha grave. Outro detalhe,
o presidente, doutor Ricardo, nas falas dele, ele fala que foi um absurdo, olha a palavra, foi um absurdo essa diretriz. Então, olha a dimensão do que poderia chegar, o debate que poderia chegar lá no mérito. Mas o mérito foi interrompido pela preliminar. Então, assim, o presidente, ele acha que foi um absurdo. Então, ao olhar dele, que ele disse que por 10 dias estudou os artigos e ele chegou à conclusão que houve um absurdo na diretriz, essa é a palavra que ele usa, todo mundo pode chegar lá, está disponível no YouTube. Então, a gente não consegue entender a primeira fase da preliminar que foi deferida, que não chegou ao mérito. Ô, meu caro Sérgio, me explica uma coisa. A partir do que não aconteceu, você como advogado recomenda o quê no caso do Operário, por exemplo, que tem jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo no jogo com Costa Rica no último domingo? Você colocaria eles em campo amanhã contra a Portuguesa ou por falta de segurança jurídica os deixaria de fora? Thiago, eu colocaria. Porque eu estou respaldado pelo artigo 89. O artigo 89 ele é bem claro, né? Vamos ler aqui para os nossos ouvintes. Ele é bem claro. O artigo 89 ele expressa o seguinte na lei: a DCO expedirá instruções complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento deste regulamento, através de diretrizes técnicas ou diretrizes administrativas. Parágrafo único. Quando publicadas, tais instruções complementares tornam-se parte integrante e indissociável deste regulamento. Então, assim, eu acho que faltou aí, Thiago, para uma aprendizagem... Tá, e o 93? E o artigo 93, que fala que para questões tem que chamar o conselho técnico? Os casos omissos serão resolvidos exclusivamente pelo Conselho Técnico da competição após formalizado pelo DCO? Isso, você concorda comigo que não zerar cartão não significa que está omisso. Significa que não zera, correto? Mas se os clubes entendem que está omisso, o conselho técnico é quem pode aprovar essa situação de mudança, não é? Mas não tem omissão ali, né, Thiago? Tá bem claro, né? Perfeito. Então houve mudança clara de regulamento. Você entende como o procurador Wilson dos Anjos, que o Tavares mudou, e o presidente Ricardo também, eles têm esse entendimento, que o Tavares mudou o regulamento no meio do campeonato. Seu entendimento é esse? Tiago, nós não podemos usar a palavra mudou, né? Porque a diretriz, ela é um complemento. Ela é um complemento que cabe, porque o artigo permite que cabe você fazer uma diretriz. Exemplo, não teve a diretriz do nome da Portuguesa? Teve uma diretriz. Isso, mas antes do campeonato. Antes da redação final. E só uma explicação que eu preciso que você faça. Diretriz técnica é uma coisa. Por exemplo, vetar gramado a qualquer tempo, vetar jogo à noite por causa de iluminação. Quem libera jogador, e está no regulamento isso, que é questão disciplinar, é o tribunal, não é o conselho técnico, correto? Desculpa, o departamento de competições. Tiago, eu até entendo isso aí, eu até entendo essa parte, mas a gente usando a letra da lei, o que está no artigo 89, ele permite a diretriz. Ele permite a diretriz, tá? Então, assim, isso serve como exemplo para o próximo campeonato, todas as associações, os clubes participantes, que peguem o regulamento e coloquem na mesa do seu advogado, né? Para que eles analisem completamente as cláusulas que estão ali,
o que permite, o que não permite, o que pode ser acrescentado, o que não pode. As coisas vão acontecendo no futebol, principalmente aqui do nosso estado, para que as associações, os clubes, eles ficam mais espertos. O que não pode, dentro de uma sessão de julgamento, é fazer um julgamento de uma associação achando que a associação usou de má fé. Isso é muito grave. Quando eu falo que a associação usou de má fé, sabia e entrou, lógico que sabia. O DAC sabia, eu coloco um áudio lá de um funcionário para dizer que sabia. É óbvio que sabia. O que eu quero que julgue, que é o meu direito, que é o direito do DAC, é que julgue a diretriz, se ela é legal ou não. Entrego na mão do TJD. Aí ele vai lá e coloca as pessoas competentes para julgar, para falar se é legal ou não. O que aconteceu nessa sessão foi injustamente deferir uma preliminar, que era o direito do DAC. Se o DAC ia perder no mérito, é outra coisa. Mas não foi resolvido o mérito. Não deram oportunidade de resolver a denúncia principal, que era a questão se foi válida ou não o zeramento de cartões. Eu preciso entender, e o torcedor também. É óbvio que lá no artigo 89 permite a diretriz. Agora, por que a Procuradoria acha que o Tavares mudou o regulamento explicitamente? As palavras do Wilson dos Anjos são essas, que houve mudança do regulamento no meio do caminho, após a data da redação final, e por que se permite ter essa diretriz, o presidente Ricardo achou um absurdo. Tiago, a Procuradoria, ela é para denunciar. Ela faz a denúncia em cima daquilo que o clube se sentiu lesado. A Procuradoria é para isso. É como se ela fosse um promotor de justiça da lei. Ela vai colocar em cima da denúncia tudo que é relevante ao processo, o interesse de quem está impugnando o fato. A Procuradoria, exatamente, ela fez o que tinha que ser feito. O que os advogados de defesa, o que os autores que vão votar, é os que têm que fundamentar o porquê que tem a validade da diretriz. A Procuradoria é para isso mesmo. A Procuradoria para justificar que não tinha que mexer no regulamento. Isso se torna um debate jurídico, onde as partes vão tentar provar de alguma forma que houve legalidade na diretriz. Por isso que existe a votação. Se houve a legalidade, mérito indeferido. Se não houve a legalidade, dá direito ao DAC. Só que assim é muito complicado, Thiago, porque essas decisões em campo e esses artigos, muitas vezes mal interpretados, nós estamos no final do campeonato. É aquilo que eu te disse. Eu acredito que as coisas vão acontecendo e as associações têm que ter um departamento jurídico para analisar essas questões. Eu acho assim, eu posso, nos corredores, podem estar falando assim, o DAC tá de sacanagem, foi no vai que cola, né? Vai que cola. E aí acabam acatando. Mas não, é um direito. E quando você leva esse direito para uma sessão, tem que ser fundamentado. Tem que ser fundamentado. E não teve esse fundamento do mérito porque não passou pelo mérito. Brecaram o DAC lá atrás, lá no indeferimento de uma preliminar que para mim não existiu. Ô Sérgio, só para a gente encerrar, o DAC já confirmou que vai recorrer ao pleno, mas a própria Procuradoria, ao aceitar, quando a Procuradoria aceita a denúncia e oferece denúncia para julgamento, ele concorda que quem pediu tem razão, porque senão teria indeferido, como o Aquidauanense acusou a Portuguesa e foi indeferido pela Procuradoria do TJD, dizendo que não havia irregularidade. A Procuradoria afirma que há irregularidade no que foi feito. A própria Procuradoria poderia encaminhar a denúncia para o pleno para julgamento, independentemente do Dourados? Não. Quem tem legitimidade é o DAC. Então, o DAC que tem que
que encaminhar para o pleno. Perfeito. Sérgio, o telefone aqui bombou, pediram o seu contato, viu? Porque você mostrou muito conhecimento de causa, muito mais conhecimento que muito advogado de defesa aqui do nosso estado, e eu acabei passando, tá? Então, se te procurarem, fui eu que passei. Eu quero dizer que o contrato do Sérgio tem multa, tá? Para tirar o Sérgio da Rádio Futebol na Canela, tem que conversar comigo primeiro, tá certo? Porque ele, além de ser repórter da Rádio Futebol na Canela, ele é meu advogado, e não é de qualquer jeito. Um abraço para o Roberto Xavier. E aqui o Cristiano Cícero abordando um assunto importante, que o DAC entrou no dia seguinte e tinha 4 dias, como o Sérgio explicou, né, que é o prazo, né, para recorrer após porque é assim, a súmula tem que estar publicada e a súmula tem até 48 horas para estar publicada, por isso tem mais 2 dias para frente, né, Sérgio? É uma questão de prazo, primeiro da competição, segundo da justiça, né? Por isso esses 4 dias, correto? Você falou 4 dias, Thiago? Aonde você leu isso aí, 4 dias? Não, o Cristiano Cícero falou que você afirmou aí que teria 4 dias para o DAC recorrer. Não. Ele ouviu errado. Eu não. A qualquer falei tempo. De prazo. Não falei de prazo. Não, tem que ser o prazo. Se não me falha a memória, o prazo é 3 dias após o fato. Após a publicação da súmula. Correto? Porque é a súmula que é o documento oficial. Correto. Após o jogo, tanto que o DAC, ele entrou no primeiro dia, né? Ele entrou no dia 10. Exatamente. Exatamente, é isso que o Cristiano está falando. Ele se sentiu lesado no dia 9, que foi o dia do jogo, e no dia 10 ele entrou. Então, assim, qual é o interesse de agir dele? Lembrando, Thiago, que um dos requisitos do interesse de agir é a utilidade do processo. Ele deve proporcionar algum benefício ao demandante, que seria o DAC. Então, qual que é o benefício que ele tinha? Era o erro do Águia Negra. Então, ele se valendo do benefício do erro, aí ele utiliza a característica, o requisito fundamental, que é a utilidade. Tá? Então, assim, eu acredito que, no meu ponto de vista, concordando com o doutor Fernando e também com o presidente, mas depois ele teve um voto contrário, porque ele fundamentou, acredito que o DAC, a gente deveria ter julgado o mérito. No mérito, teriam mais fundamentos para dizer que se o documento tinha legalidade ou ilegalidade. Aí sim chegaríamos num denominador comum. Agora, foi cerceado na preliminar o DAC. Pararam o DAC, que você não sobe mais. Aqui separa porque, segundo o advogado, segundo interpretaram que houve a má-fé do DAC. Não houve má-fé do DAC. Nós podemos falar assim, perdeu, entrou. É assim que funciona. Agora, quando a gente vai discutir juridicamente, é fundamentado. Eu, infelizmente, alguns doutores ainda, quando participam de sessões, votam, mas não fundamentam. Então, assim, fica uma coisa assim, vazia, né? Porque você vai fundamentar, você está convidado para uma sessão de julgamento, eu quero dar o meu ponto de vista. Eu não vi esse ponto de vista. O relator, doutor Murilo, votou para deferir. O doutor André também, depois que ele questionou uma outra situação, no final... Ô Sérgio, muita gente perguntou por que o presidente Ricardo se alterou quando foi pedido para o Marcos Tavares se pronunciar. Como é que você vê esse cerceamento do Tavares falar, se na tua opinião foi um cerceamento, ou se o documento que ele fez, a diretriz que ele fez,
já o acusa de um monte de coisa e não precisava de mais nada. Olha, Thiago, eu vi por 2 vezes essa fala dele. É porque cada juiz, cada presidente tem uma forma de conduzir uma sessão. Ele usou até uma palavra, eu tinha anotado até a palavra. Ele falou assim: eu não quero, não sei se foi assim, me destemperar, não quero ser. Eu não lembro. Mas eu achei um pouco elegante, né? Não tanto elegante, né? Da forma que ele falou, por ser o presidente. Bastava ele falar assim: olha, está indeferido, né? E qual a pergunta? Então, assim, a forma de conduzir, mas é tudo aquilo que eu falei. A sessão já começou sem cada pessoa que é chamada para se apresentar. Doutor, o senhor é de que associação? Tem necessidade? Às vezes alguém que pode estar ouvindo dizendo assim, mas sessões não tem essa necessidade, não. Tem sim, tem sim. Tem a necessidade de cada um se identificar, se qualificar. Isso faz parte da presidência, a presidência tem que chamar essa atenção. Agora vamos falar com o doutor advogado, doutor Fernando, que representa a Associação do Águia Negra. Mas para uns são detalhes, né? Para outros são muito importantes, principalmente para o nosso ouvinte, né? Para aqueles que querem saber o voto do doutor Bruno, que foi um voto acompanhado pelo doutor Murilo, relator. Qual o fundamento que ele usou para dizer que deferia a preliminar? Nada. Não quero me indispor. O Roberto Xavier está ajudando aqui. Não quero me indispor, foi a palavra que usou não foi essa, não. Eu não quero me presidente. dizer, não foi essa, não, porque eu lembro. Mas foi essa também, mas teve uma outra. Sim, mas assim, ele usou essa também. Entendi. O Cristiano Cícero falou que entre a denúncia e o julgamento foram 4 dias. Acelerou o processo. Obrigado, Cristiano. Tá claro agora. Agora, vamos lá. Sem pipocar, Sérgio. Opinião de quem entende, tá? Eu vejo que o nosso papel enquanto jornalistas explicamos tudo, falamos antes de acontecer o problema, que poderia dar problema e está dando. O problema está posto aí. Sua opinião como jurista, indo ao pleno, o que deve acontecer? O Águia Negra fica ou o Dourados volta para o campeonato? A Águia Negra fica. Porque não houve intenção de cometer o dolo. Ele cometeu o dolo por culpa de terceiros. E aí a federação que vai ser condenada. Que nem o doutor Ricardo disse, né? O doutor Ricardo disse assim, como que eu vou ao mesmo tempo, eu vou prejudicar, eu vou dar razão que o Águia Negra está errado, e como que eu vou ter a razão de colocar o DAC no lugar do Águia Negra? É muito confuso. Por isso que tinha que ser julgado o mérito da diretriz. O mérito da diretriz. Eles iam se fundamentar nos artigos e chegar a um denominador se houve a validade ou não. Acredito que iriam chegar na validade. No meu entendimento, no que eu li, iria permanecer. Por se tratar também, né, Tiago, o doutor Luiz Fernando, que é o doutor do Águia Negra. É isso mesmo, Luiz Fernando. Isso mesmo. Luiz Fernando, ele disse muito bem, né? Ele fala que ia ter um prejuízo muito grande, ainda mais na nossa associação, já é conturbada com tudo que vem acontecendo, e existiria aí uma mancha. Então, isso também fica, né, dentro das fundamentações aí. Mas eu acredito que, no mérito, a Águia Negra ficaria, e vai ficar se houver, na minha opinião, vai. Mas eu acredito que o erro houve lá no início, na preliminar.
Sérgio, então, você tem a mesma impressão que eu tenho. Eu tenho essa impressão também que o resultado será este. Agora, independentemente de quem ganha a causa, seja Dourados ou seja o Águia Negra, eu acho que quem vai perder é a federação, porque eu vou falar aqui o que deveria acontecer, não o que vai acontecer. Ou Águia Negra ou Dourados processar a federação por perdas e danos. Porque você está a 2 jogos da Copa do Brasil que lhe dá uma bala financeira, quiçá de um título estadual. Um baseado no regulamento, o outro baseado numa normativa que não deveria existir. Ou seja, não importa quem perder, o prejuízo financeiro é enorme, porque eles podem achar no direito que passariam do Iviema e estariam na Copa do Brasil do ano que vem, no mínimo R$850 mil nos cofres de cada clube. Você entende que é pertinente a parte que perder processar a federação por um erro do seu dirigente? Então, Thiago, usando as palavras que você usou agora, era para o advogado do DAC estar lá presente usar essas mesmas palavras. E muito mais. Era para ele bater na mesa lá e tentar convencer os jogadores que deveria ser indeferida preliminar para ir para o mérito. E no mérito, ele fundamentar mais ainda que ele tinha razão, que essa diretriz não poderia acontecer. E isso nada aconteceu. Então a gente está falando de um caso onde uma parte interessada não teve advogado. Não estou entrando naquela situação se houve alguma coisa familiar. Eu estou falando da associação e da defesa. Mas deveria ali, sim, estar a defesa do DAC para proteger o DAC, para combater aquelas palavras que soaram ali de má fé, você sabia, usaram de exemplos lá, mas todo ano não é assim? Não, senhor, independente, os campeonatos mudam aí de ano para ano, mas permanece o que está no regulamento. Deixa eu só pontuar aqui que você trouxe um fato novo que eu confesso não sabia. Eu vou ter que procurar no regulamento de 23 e 24, que para mim estava, tá? Porém, há um detalhe que mudou. O Petralas não reuniu os clubes para as quartas de final. Não houve reunião. E em todos os anos, o Cesário reunia. E havia uma reunião do Conselho Arbitral entre uma fase e outra. E aí cai no artigo 93, que o Conselho Técnico tem o poder de, em caso omisso ao regulamento, tomar uma postura. O regulamento primário, na redação final, que é o que você tem na mão, não consta isso. Agora, se foi colocado como adendo, mediante essa reunião técnica que sempre houve entre as fases e encaminhado ao Ministério Público, não há irregularidade. Correto? Só para deixar claro isso, né, Sérgio? Correto. Perfeito. Perfeito, então, Sérgio. Sérgio, o que mais? Faltou alguma coisa explicar? Acho que quem está ouvindo foi uma aula que você deu de direito, mas se tem mais alguma coisa a acrescentar, por favor, fique à vontade. Não, Thiago, eu acredito que essas sessões de julgamento, os clubes, eu acho que quando for acontecer essas sessões de julgamento, eu acho que tem que levar todos os elementos aí, que tem que ser levado, as provas. Eu achei uma coisa muito aberta para deixar para depois. Principalmente no caso do racismo, era uma coisa muito importante. Se brincar, era até mais importante do que os cartões. E chegaram lá com uma escrita lá que você é o Roberto, você é o Kleber, quem é o delegado, quem ouviu. Eu achei uma coisa assim muito fora de organização. Não, Sérgio, mas Sérgio, é assim mesmo, em todas as sessões é assim. Deixa eu fazer uma conjectura. Esse negócio de deixar para depois é complicado, Thiago. Queria que você emitisse uma opinião. Se pune o Águia Negra por ato racista, portão fechado ou perda de mando, e aí vai para julgar o mérito do Águia Negra, você não acha que poderia ser influenciado os auditores?
esse time racista aí, vamos punir logo, excluir do campeonato. Poderia ter influência de uma coisa na outra ou você não acredita nisso? Tiago, é muito complicado. É muito complicado. Mas que poderiam existir influências, sim, com certeza. Mas é um tema muito complicado. É um tema muito complicado porque você tratar desses dois assuntos, primeiro, eu acredito que poderia ser tratado em sessões separadas, totalmente diferente. Um dia você trata um assunto, leva todas as provas, e depois você leva o assunto dos cartões, mas isso aí quem comanda é o presidente, é o procurador, é o relator, mas eu estou dizendo coisas assim mais simples que poderia ter acontecido para ser uma coisa mais transparente, uma coisa mais aberta ao ouvinte, aquele que está acompanhando. Detalhes. As provas principais do racismo não estavam presentes, surgiram naquele momento. Então, assim, dá para entender que vamos levar o que a gente tem, se eles acatarem, morre aqui. Nós não somos punidos, nada. Aí o Roberto é você mesmo. Não estou dizendo que o Kleber não é o Roberto. É difícil quem está ouvindo, né, entender o que a gente está dizendo. Mas tem que ser provado, tem que ser fundamentado. Olha como é grave o goleiro, no retorno do intervalo do jogo, chegar no bandeirinha e falar, estão me xingando, o bandeirinha não fazer nada porque o jogo vai iniciar. O árbitro não fazer nada porque tem que iniciar o jogo. Não chamou o delegado. Então, assim, é complicado. Tem algumas coisas que nós estamos engatinhando ainda e já era para estar correndo. E isso atrapalha muito o mundo do futebol no MS. Eu vi lá que são doutores competentes, algum deles eu conheço, tem uma competência incrível. O doutor Fernando, o presidente Ricardo, eu já conheço ele, o doutor Murilo. Mas, assim, nós precisamos mais efetividade, mais claridade, mais clareza, mais transparência, mais fundamentação quando eu voto não, mais fundamentação quando eu voto sim. Porque é isso aí que fortalece a parte jurídica. E isso aí eu vi que deixou muito a desejar. Sérgio, obrigado pelos esclarecimentos, meu irmão. Amanhã estaremos juntos lá no Jacques da Luz para Operário e Portuguesa. Um grande abraço, meu irmão. Até amanhã. Abraço, Thiago. Abraço a todos os amigos da Rádio Futebol na Canela, do Música, Futebol e Cerveja. Sabadão, e tem muita decisão entre hoje e amanhã. Fique conosco aí nos canais da Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.